Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente para trabalhar tão somente um assunto maravilhoso que é justamente a geografia. Hoje vamos abordar a América Central, no que diz respeito à América continental e à insular. Olhem só, a América Central, ela é justamente a América que vai ligar a América do Norte, que é Estados Unidos, Canadá e México, tá? E a América do Sul, tá certo? Dentro da América Central existe uma divisão geográfica. A América Central continental, que está dentro do continente, e a América Central insular, que corresponde justamente ao conjunto de ilhas. Dentro da América Central continental, ela é justamente uma faixa de terra que liga a América do Norte à do Sul, tá certo? E é formada por 7 países. Temos Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Ou seja, esses países compõem a América Central continental. Já aqui nós temos a América Central insular, e ela localiza-se justamente no Mar do Caribe, né? Ou também conhecido como Mar das Antilhas. E ela é composta por 3 grupos principais: as Grandes Antilhas, as Pequenas Antilhas e as Bahamas. As Grandes Antilhas ela é formada por 3 países principais: Cuba, Jamaica, tá? E Porto Rico. Mas também é composta pela Ilha Espanhola, onde se encontra o Haiti e a República Dominicana. Ou seja, Cuba, Jamaica, Porto Rico e a Ilha Espanhola, Haiti e República Dominicana. Então nós temos as Pequenas Antilhas, que é composta por outro conjunto de países, que aqui não vou enumerar todos, mas os principais são Antigua e Barbuda, Dominica e Granada, tá? E as Bahamas, que corresponde a um arquipélago de 700 ilhas. Para você ter ideia, algumas dessas ilhas, elas são conhecidas como territórios ultramarinos, porque elas não têm a sua independência. Ela pertence a países europeus, como o Reino Unido, França, Países Baixos e o próprio Estados Unidos. Aqui nós temos justamente a questão da América Central Continental e América Central Insular. Dentro da insular nós temos as Grandes Antilhas, as Bahamas e as Pequenas Antilhas. De uma forma bem didática para vocês compreenderem. E como é que se encontra a dinâmica populacional? Quando eu falo em dinâmica populacional, eu estou falando sobre densidade demográfica. Como é que essa população, vamos assim dizer, ela se distribui pelo território? Como é que ela se apresenta? Quais as características dela? Pelo mapa, nós podemos ver que a população da América Central, tanto continental quanto insular, ela se distribui de uma forma irregular pelo território. Na América continental, América Central continental, nós podemos ver que a população se concentra na parte mais interior do continente, ou seja, na parte mais a oeste, já banhada pelo Oceano Pacífico. Já as regiões da América Central Insular, elas se encontram concentradas na parte litorânea, como no caso de Cuba, olha, tanto a parte mais ao norte quanto a parte ao sul. A população se concentra mais nessa parte litorânea, tá certo? Temos aqui também uma tabela que fala justamente sobre a disposição entre a população urbana e a população rural. E isso também é uma característica justamente de analisar a questão da atividade econômica. Guatemala, por exemplo, 49%, pouco mais disso, a população se concentra na zona urbana, 50% na zona rural. E podemos ver que esses dados mostram justamente que a principal atividade econômica desses países está baseada no setor primário, ou seja, a agricultura de produtos tropicais para exportação. Aqui temos uma pirâmide etária, que é a divisão da sociedade em gênero, homem e mulher, e por idade. Tá? Então, como ela tem uma forma justamente de uma pirâmide, onde a base ela é mais larga que o topo, significa que a população ela é predominantemente jovem.
tá certo? Temos a tabela aqui ao lado, falando sobre a questão da estrutura etária em 2011, inclusive mostrando a percentagem de população jovem. Aqui também temos alguns dados acerca das condições socioeconômicas. Podemos ver que o IDH dos países e a carga tributária dos países da América Central são muito grandes. Por exemplo, o IDH da Guatemala é de 0,574. O que isso significa? É um país extremamente pobre. Ou seja, não há uma redistribuição de renda de uma forma igualitária. A carga tributária da Guatemala, por exemplo, corresponde a 12,5% do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto, de tudo que o país produz no ano. Tá certo? E aí, sucessivamente, tem outros países aqui, como El Salvador, tá? Entre outros países. Temos aqui ao lado também o Índice de Desenvolvimento Humano, índice de 2013, tá? Então podemos ver que em El Salvador, por exemplo, é de 0,662. Guatemala, 0,628, já subiu, porque aqui esses dados aqui do lado é de 2012 e esse é de 2013. Então, quase o quê? 2002 para 2013, justamente 11 anos de diferença, aumentou apenas 0,1 pontos. Aqui nós podemos ver a questão da utilização do solo na América Central. Nós podemos ver que a atividade econômica base é justamente o cultivo de produtos tropicais para a exportação. Existem dois tipos de agricultura. A agricultura comercial para exportação, caracterizada pela monocultura, tá? E a agricultura de subsistência ou agricultura primitiva, onde é caracterizado pelas pequenas propriedades, policultura alimentícia. Temos aqui a questão do Canal do Panamá, que foi um projeto instituído pelos Estados Unidos para promover justamente uma nova rota entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. De sorte que ele poderia comercializar de uma forma, vamos assim dizer, de uma forma mais equalizadora. Ele iria diminuir a questão do tempo do trajeto dos grandes navios, né, que levavam justamente esses produtos, como também a questão dos recursos. Iria reduzir o tempo e também as despesas para a circulação desses produtos. E aqui houve justamente um recorte de todo o Panamá, que nós sabemos que é um país muito estreito, promovendo justamente a questão da ligação do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. E aí, sucessivamente, se paga uma taxa alfandegária para circular nesse canal. Estava até 2005 como protetorado dos Estados Unidos e recentemente passou para a administração panamenha. Também temos o canal, aqui a imagem do Canal do Panamá, onde existem várias comportas, onde vai justamente unir o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. De sorte que não mais vai precisar fazer o contorno de toda a América do Sul. Isso é muito importante. É claro que hoje nós sabemos que a China é a grande concorrente dos Estados Unidos. E o que ela fez? Um outro canal, só que na Nicarágua. E é o que justamente nós vamos ver. O canal na Nicarágua, ela ocorre aqui. O do Panamá é aqui e ele tem justamente 77 quilômetros. Já o proposto pela China, ele tem aproximadamente 282 quilômetros. É o maior em extensão territorial, né, em relação ao comprimento, mas eles fizeram isso tão somente para não depender do Canal do Panamá, que até então era administrado pelos Estados Unidos. E aqui nós vemos a economia, né, da América Central insular, que corresponde às ilhas. Podemos ver que são países que são ricos em recursos minerais, como ferro, manganês, níquel e alumínio, e temos também áreas onde se encontra a indústria tradicional. Quando se fala em América, continente americano, e no que diz respeito a desenvolvimento, nós temos duas Américas. Temos a América anglo-saxônica e a América latina. A América anglo-saxônica, nós sabemos, foi colonizada pelos ingleses, tá? E franceses, Estados Unidos e Canadá.
é a Europa, é a América rica. Já a América Latina, que vai do México até a Terra do Fogo, ao sul, que pertence ao Chile, foi colonizada por portugueses e espanhóis. Essa colonização foi uma colonização predatória, de exploração, tá certo? E hoje esses países são pobres devido a esse processo colonizatório. E é justamente isso que nós vamos ver. Os vários problemas verificados na América Central, que é o tema da aula de hoje, é justamente devido às raízes nos séculos de dominação colonial. Aqui nós podemos ver um gráfico sobre a taxa de mortalidade no Haiti. No ano de 1960, essa taxa passava dos 22%. 22 por mil, ou seja, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 22 morriam. Hoje, no ano de 2010, essa taxa chega a justamente uns 10%, ou melhor, 10 por mil. Ou seja, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 10 morrem. E isso demonstra justamente uma falta, né, de investimento no que diz respeito ao setor da saúde. Temos aqui a questão do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. Podemos ver que no Haiti, o desenvolvimento humano chega a 0,6. O que significa isso? Quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade de vida do povo. Quanto mais próximo de 0, é ruim. O 1 seria a perfeição. Eu quero ressaltar aqui que no mundo não existe nenhum país que chegou ao índice de desenvolvimento 1. O país hoje que tem a melhor índice de desenvolvimento é a Suécia, com 0,931, e a Alemanha, com 0,932. Isso dados de 2017. E esse dado, o IDH, ele pega, para ele chegar a esse fator comum, ele pega vários dados, como os dados de educação, de saúde, tá certo? E aí sucessivamente. Temos aqui o Produto Interno Bruto, que é o PIB, ou seja, é a soma de tudo aquilo que o país produz no ano. O PIB desse país chega a aproximadamente 900 milhões de dólares. Para você ter ideia, 900 mil dólares. O que isso significa? O país é um país altamente pobre. O Haiti hoje é o país mais pobre da América, do continente americano, e um dos mais pobres do mundo. E isso junto com Serra Leoa, isso com Guiné-Bissau e aí sucessivamente. Mas a maioria desses países hoje são pobres justamente devido ao processo de colonização que foi feito de forma predatória. Aqui vamos falar de Cuba. Eu escolhi alguns países, peguei o Haiti e Cuba. Cuba hoje é um país pobre? É. Lembremos que no final do século XIX, eles promoveram a sua independência em relação à Espanha. Quando eles se tornaram independentes da Espanha, veio outro jugo, que foi justamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos veio tão somente na ilha para fazer uma intervenção política e militar, porque é uma área estratégica. E o que é que nós vemos? O que dava justamente aos Estados Unidos o poder de intervir política e militarmente na ilha. Em 1959, Fidel Castro e um grupo de guerrilheiros promoveram a independência da ilha, destituindo do poder o ditador Fulgêncio Batista, que era simplesmente um pau-mandado dos Estados Unidos. E o que é que acontece aqui? Em pouco tempo, Fidel e seu grupo de guerrilheiros implantaram o regime socialista. Alguns vão perguntar, o socialismo é bom? Gente, eu não estou aqui para defender um tipo ou outro de sistema político. Eu só posso dizer que eles se anteciparam para o regime socialista porque nesse período vivíamos um período chamado Guerra Fria. Ou você estava do lado dos Estados Unidos, ou você estava do lado da União Soviética. E como os Estados Unidos tinham promovido a ascensão do ditador Fulgêncio Batista, que era um corrupto, o que é que ele fez? Eu não vou me filiar a uma pessoa que colocou uma pessoa para governar que era simplesmente um ditador. Tá certo? O que é que eles fizeram? Promover a Revolução Socialista. Hoje, a Cuba é um país pobre, subdesenvolvido? Sim. Mas em decorrência, infelizmente, dos sucessivos embargos econômicos
impostos pelos Estados Unidos. O sistema socialista tem os seus defeitos, assim como o sistema capitalista, mas ele tenta promover uma certa equidade social, um equilíbrio social, tá certo? E aqui temos alguns dados de Cuba, tá certo? Sobre a questão do índice de desenvolvimento humano, é um país pobre, mas a saúde lá funciona e a educação também. Podemos ver que o índice de desenvolvimento humano de lá chega ao 0,842, ou seja, é um nível de qualidade de vida muito bom para a população. Temos aqui a questão da expectativa de vida ao nascer, é de mais de 72 anos. E isso é louvável. Para você ter ideia, o sistema de saúde lá é muito bom. É claro que o nosso, no Brasil, é muito bom no papel, mas o que falta muitas vezes é vontade política. Temos aqui a taxa de natalidade, ou seja, a taxa de nascimentos. Saiu de 1962 de 12 por mil, ou seja, de a cada 1.000 pessoas, 12 crianças nasciam. Né? Hoje já chega a cerca de 2%, 2 por mil. Ou seja, o nível de crescimento da população diminuiu. E isso é bom. Temos aqui as despesas em saúde pública, que eu achei muito interessante trazer esse dado, tá certo? Olha a despesa em saúde pública. Se você for pegar o do nosso país, infelizmente é vergonhoso frente a um país que passa por tantas dificuldades. Temos aqui a questão das despesas públicas em educação, é um dos países que mais investe em educação. Para se ter ideia, alunos dos Estados Unidos do curso de medicina vão estagiar justamente lá em Cuba. E aqui termina a nossa aula. Deus abençoe e se cuide. Um abraço.